Mas vai lá em 2 João, versículo 8. O tema que nós vamos falar aqui essa manhã: honra, uma palavra esquecida. Vocês vão ouvir eu falar hoje aqui o seguinte: do tempo que, lembra essa coisa de velho, sabe a coisa de velho? No meu tempo, sabe aquela coisa? No meu tempo, porque no meu tempo, sabe, Lourdes? No meu tempo, mas que no meu tempo, vocês vão ouvir falar muito disso hoje aqui. Honra, uma palavra esquecida. Vamos orar antes. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudarmos esse tema, de ouvirmos a Tua palavra, de aprendermos, Senhor, acerca dos Seus princípios poderosos que o Senhor tem para nós, meu Pai. Que o poder da Tua palavra se manifeste em nosso meio nessa manhã. Que o poder da Tua palavra nos cure. Que o poder da Tua palavra abra os nossos olhos. Que o poder da Tua palavra nos exorte. Que o poder da Tua palavra nos promova nessa manhã. Nós queremos consagrar a Ti este momento. E que, Senhor, a Tua palavra nessa manhã nos mostre coisas maravilhosas. Nós queremos consagrar a Ti este momento para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. 2 João, versículo 8. 2 João, versículo 8, diz o seguinte: tenham, achou aí? Bem lá no finalzinho. Tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Ok? O apóstolo João, quando escreveu isso aqui, já era um homem bem idoso. Aliás, de todos os apóstolos, de todos os discípulos, o único que morreu de... Como que ele morreu? Velhice. O único que morreu de velhice. Ou seja, era um homem experiente. Um homem vivido. Um homem que tinha o quê? Experiência de vida. Um homem que sabia o que estava falando, um homem que sabia o que estava escrevendo, um homem que sabia o que falava, um homem que sabia dar um conselho. Eu tenho 43 anos, é isso, né? Eu sempre esqueço minha idade, irmãos, sempre esqueço. O bom é que eu sempre esqueço para menos, eu nunca esqueço para mais. Não sei se é assim com você. Eu nunca esqueço, eu tenho 50 e poucos anos, não, eu sempre esqueço para menos. E todas as vezes que eu procuro conselhos, que eu procuro direções, eu sempre procuro pessoas mais velhas. Porque são pessoas que já viveram coisas que eu não vivi na minha vida. Né, Audrey? Todos os aspectos da minha vida. E o apóstolo João deixa algumas recomendações. E aqui ele fala o seguinte: tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Isso que ele fala pode ser aplicado em várias áreas e várias esferas da nossa vida. Espiritual, pode ser aplicado na vida pessoal, pode ser aplicado em muitas áreas. Mas ele está falando aqui com um grupo de pessoas. Ele está deixando recomendações para algumas pessoas. E pensando, olhando a palavra de Deus, olhando para o contexto de vida, eu estava pensando num grupo de pessoas chamado Filhos de Israel, povo de Deus. E pensando num povo que oraram, segundo a palavra de Deus, durante 430
anos para serem libertos de um cativeiro. O povo de Israel orou durante 430 anos para serem libertos do cativeiro do Egito. É isso ou não é? Eles foram escravos 430 anos no Egito. E durante esse tempo eles pediram a Deus para que eles pudessem ser libertos. Eles queriam ser libertos de um cativeiro. E aconteceu que Deus levantou quem? Moisés. E eles foram libertos daquele cativeiro. Eles foram libertos daquela opressão, onde durante aquele tempo eles viram muitos dos seus filhos morrerem, eles viram muitos dos seus filhos serem humilhados, eles viram muitos de seus serem debaixo de opressão, viveram debaixo de uma opressão terrível. E no meio do caminho no deserto, como nós vimos o que aconteceu com eles semana passada na nossa mensagem, lá nós lemos Êxodo 33, mas o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 6, estão me ouvindo aí? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6. 1 Coríntios, capítulo 10, abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo nos relata, o verso de 1 Coríntios, capítulo 10, exemplos da história de Israel. E o apóstolo Paulo, eu vou ler do verso 6 até o verso 11, mas no comecinho, no verso 1, o apóstolo Paulo começa escrevendo o seguinte: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Então ele começa falando de que aquele povo que foram escravos durante 430 anos, aquele povo que orou, pediu a Deus que fossem libertos daquela escravidão, aquele povo que tinha uma promessa de uma terra, e que foram libertos daquela terra, e de quando, depois que tiveram aquela experiência da coluna, da presença de Deus, em 1 Coríntios 6, 10 e 11, eles tiveram 5 atitudes de que Deus detestava. Aquele povo que orou, tiveram 5 atitudes que Deus detestava, que está relatado aqui em 1 Coríntios 10, de 6 a 11, que diz o seguinte: essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram, não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e foram mortos por serpente. E não se queixem, como algum deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Aqui estão descritos 5 atitudes que aquele povo aquelas pessoas, aquele povo tiveram no deserto, que são cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e a reclamar. Esse rosto é familiar para vocês? Reclamação. E é aí que nós começa a nossa conversa. Presta atenção. O apóstolo João fala: tenham cuidado. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Primeira pergunta: daquela geração que saiu do Egito, quantos entraram na terra prometida? Quantos entraram? 2. Caleb e
cristianismo, irmãos, não é uma corrida de velocidade, e sim de resistência. O cristianismo, o que faz a diferença não é como nós começamos, e sim como nós terminamos. De todo aquele povo que saiu do Egito, só 2 entraram. O apóstolo João fala: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. E aquele povo fez o quê? Cobiçaram, idolatraram, praticaram imoralidade, colocaram o Senhor à prova e reclamaram. Reclamação é um insulto ao caráter de Deus. Reclamação é um insulto ao caráter de Deus. Sabe o que eles estavam falando? Se fosse eu faria diferente. Reclamação é igual rebelião. Reclamação é igual desonra. Por eles terem começado um padrão de reclamação, eles perderam tudo. A reclamação foi um padrão que eles estabeleceram e se tornou algo comum para eles. Vocês podem perceber que a reclamação era algo comum. Eles só reclamavam. O que nós aprendemos a semana passada? O que Deus falou? Moisés, se eu for com vocês, esse povo não vai chegar inteiro, porque eles são um povo o quê? Porque era um padrão entre eles, era comum entre eles. Qual é o padrão hoje em dia? É um padrão hoje em dia a reclamação. Reclamação é igual desonra. A nossa geração, nos dias de hoje, não sabe o que é honrar. Esse livro aqui, no verso dele, honra, no mundo de hoje, livro A Prática da Honra. Isso aqui não fala nada. Livro A Recompensa da Honra. Logo, até marquei aqui. Primeiro parágrafo do livro. Honra, embora seja uma virtude quase extinta no século 21, este conceito ainda tem o poder de nos comover. Nos filmes, uma demonstração de honra pode levar às lágrimas. Ao testemunharmos a coragem e o sacrifício, reveja os grandes sucessos de todos os tempos, e você encontrará a honra entremeada em seus enredos. Aplaudimos a sua virtude de forma indireta, mas onde está a honra na nossa vida diária? A noção de que ela possa ser vivida em nosso dia a dia tornou-se um elemento estranho à nossa geração. A Recompensa da Honra, John Bevere. Sabe que nos Estados Unidos, quando alguém vê um soldado americano sentado, presta atenção, no aeroporto, qualquer lugar, um soldado americano sentado, e um cidadão comum passa por esse soldado americano, sabe o que eles fazem? Eles vão até esse soldado americano, bate continência para ele e cumprimenta.
Sabe o que o brasileiro faz quando vê um soldado? E aí, periquito? É verdade. Eu vi nos Estados Unidos, num lugar que eu fui, num parque, quando tinha um show, tocava-se o hino nacional americano, e aí todos os soldados que estavam lá, não caracterizados, não com farda, ficavam-se em pé, e todos que estavam lá, sabe o que faziam? Aplaudiam eles. Sabe como é o nome disso? Honra. Sabe como faz aqui? Nem se manifesta, porque senão tá gravando, eu não vou falar. Irmãos, a nossa sociedade não sabe o que é honra, e por isso nós não ensinamos honra aos nossos filhos. A nossa cultura não sabe o que é honra. Nós não sabemos o que é honra. E quando eu vi isso, eu achei até um pouco estranho. Por quê? Porque não está na minha cultura, não está no meu dia a dia. A maneira que o policial é visto lá, o cidadão americano, ele respeita o policial, né? Até tem uma situação lá, a gente tinha medo do policial. Por quê? Eles honram. A nossa geração não sabe o que é honrar. A nossa geração não sabe o que é honrar. Exemplo, honrar. Existem coisas tão sutis que nós não sabemos. Honrar valores. Existem valores tão pequenos que nós ignoramos. Por exemplo, um valor de se sentar à mesa. Valor de se sentar à mesa. Você senta na mesa, o filho senta no sofá, o outro senta para comer, para sentar no quarto, o outro senta no banheiro, na privada. Cada um senta num lugar. Por quê? Porque senta na mesa. Ah, tá, mas nós sentamos 4 na mesa, mas um é com fone de ouvido. Né? Sentar na mesa. Honrar as pessoas mais experientes. Hoje, o cachorro carrega o dono na coleira. Honrar, sabe, irmãos? Eu sou do tempo que, eu lembro que quando eu chegava na casa do meu avô, eu não falava com mais ninguém antes de eu dar a bênção ao meu avô. Ah, mas é do seu tempo, sim, mas eu honrava meu avô. Essa aqui eu vou falar é meio nojento, mas eu falei até no GD semana passada. Lembro que nós íamos comer, meu avô sentava-se na mesa. É lógico que isso, né, mudou um pouco, mas ele sentava-se, ninguém comia enquanto meu avô não começava a comer. Nós comíamos todo, tal, né? Aí meu avô levantava da mesa, aí ele, né, limpava a boca na toalha, depois ele dava uma escarrada na toalha, aí ele levantava da mesa. Mas existe um respeito, irmãos. Existe um respeito. Existe um respeito. Sabe um respeito? E ai de quem falasse alguma coisa. Eu lembro de uma situação que foi uma época muito difícil na casa dos meus pais, muito difícil. E eu lembro que tinha 2 pedaços de frango, nós éramos em 4. E ensinamos na mesa. Era eu, minha irmã, minha mãe e meu pai. E aí, sabe o que nós fizemos? Deixamos a mistura para o meu pai. Porque nós queríamos honrar quem? Aí meu pai falou, não, vocês vão comer. Só tinha aquilo para comer, irmãos. Se é hoje, cada um por si e Deus por todos. E detalhe, eu vou comer na sala, porque vocês passam fome aí.
Parece ser tão bobo, né? Mas é honra isso. São valores pequenos que se esqueceram, se ficaram no tempo. E se nós não resgatarmos esses valores, e detalhes, são relacionamentos dentro de casa. Hoje em dia não se honra nem palavra empenhada. Hoje em dia não se honra horário. Não se honra horário. Fabiana sabe o quanto eu sou chato para horário. Não se honra horário. Se marca 7 horas. Você chega, 7 horas eu saio de casa. Sabe o que é isso? Falta de respeito com a pessoa que que marcou. Eu já falei com o pessoal do louvor, o Edson sabe. Se uma reunião está marcada para começar 8 horas, eu comecei 8h01, nós estamos começando em pecado. Porque o pai da mentira é o diabo, 8h01 é a mentira. Irmãos, honra, palavra empenhada. Hoje em dia, na escola, o professor tem que respeitar o aluno. E presta atenção, o aluno rebelde é bonito ainda, porque todo mundo... Sabe por quê? Porque a honra é algo ausente na cultura. Sabe o que significa honra? No grego, pronuncia-se timi, mas escreve-se time, mas pronuncia-se timi, e a definição é valorização, algo precioso, de peso, apreciação, estima, olhar favorável, respeito. E o contraponto, desonra, não demonstrar respeito ou valor, tratar alguém como comum, superficialmente. Desonrar é também tratar alguém de modo vergonhoso ou humilhante. Essa é a definição para honra. Esses slides estarão no nosso aplicativo, tá? Caso você não tenha, está disponível para Android e para iOS no sua loja de aplicativos, tá? Aí está as duas definições para honra e para desonra. Porque o contrário da honra é se você não honra, você... Presta atenção, não existe, tá? Se você não está honrando algo, você está... Não tem meu termo, né, Zé? Eu não estou honrando, então você está desonrando. Beleza? A honra pode ser uma atitude, uma palavra e até um pensamento. Mas toda verdadeira honra tem origem no coração. Flui de um coração que teme a Deus. Está no livro de John Bevere. E aí Isaías 29:13, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Então a honra, ela pode ser expressa com atitude, palavra ou até com um pensamento. Amém? Irmãos, mais uma vez lhes digo, irmãos, nós precisamos ser os defensores da honra. Nós precisamos ser os defensores da honra. Salmo 19:11. Salmo 19:11. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 19:11. A grande recompensa em obedecer. A grande recompensa em obedecer a palavra de Deus. A grande recompensa em obedecer a palavra de Deus. Vamos abrir Salmo 19:11.
Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Irmãos, presta atenção. Nós precisamos ser defensores da honra. Eu e você precisamos sermos defensores da honra. A honra, ela fala muito de você. Hoje em dia, presta atenção, lá no seu trabalho, o seu chefe, o seu patrão, como todo mundo enxerga o seu patrão? Alguns riram para mim, né? Alguns levantam meio sorriso do patrão, seu patrão. Honra o seu patrão. Honre o seu patrão. Para o mundo, você praticar a honra, você é que nem um ET. Honre o seu patrão. Faça aquilo que ele não te pede. Porque aí você vai viver aquilo que João fala, você vai ter a plena recompensa. Leva uma maçã para o teu chefe. Não, isso é brega. Leva um chocolate da Cacau Show para ele. Sei lá. Honre o seu patrão. Quando tiver a rodinha que estão falando mal dele, elogia ele, protege ele. Puxa saco, só puxa saco, não, honra. Honre o seu patrão. Defenda a honra, ensine a honra na sua casa, ensine a honra para os seus filhos. Você precisa ser um defensor da honra. Você precisa ser um defensor número 1 da honra. Presta atenção, imagine você ter um líder endemoniado. Meu patrão, não. Davi tinha um rei, Saul, que ficava endemoniado. E o que Davi tinha que fazer para Saul não ficar mais endemoniado? Tocar a harpinha dele. Em nenhum momento a palavra de Deus nos mostra Davi desonrando Saul. É ou não é, Brunão? E as oportunidades que Davi teve para matar Saul, sabe o que Davi fez? Ele honrou a Saul, mesmo Davi sendo o legítimo e sucessor ao trono de Israel. Irmãos, a honra precisa ser praticada. A honra precisa ser praticada. Agora uma pergunta: como você tem honrado a honra que você recebe? Mas eu não sou honrado. Você é honrado sim. Como você tem honrado a honra que você recebe? Por exemplo, os maridos, levante a mão, quem é casado? Mais alto. Obrigado. A janta que a sua esposa lhe faz, o que você faz? Como? Beleza. Você agradece? Quem aqui já chegou em casa, presta atenção. Maridos. Quem aqui já chegou em casa e sua esposa fez aquela janta surpresa para você que você mais gosta? Quem já aconteceu isso? Um bolo surpresa. Tipo, um bolo de cenoura. Já teve isso lá gelado, já? Qual foi sua reação? Teve, não, e aí, Antônio? Nunca? Já, Antônio? Você agradeceu? E aí, Cláudio? Você agradeceu? Qual foi sua reação?
Você agradeceu? Ou você tipo comeu, virou as costas, foi tomar banho e foi assistir o jogo do Corinthians? Tipo assim, ela é obrigada a fazer isso. Não, irmãos. Como você reage, presta atenção, à honra que você recebe. No seu trabalho, quando você recebe o seu pagamento, como você faz com o teu chefe? Todas as vezes, presta atenção, isso é prática minha, que eu recebo, eu agradeço, sabia? Todas as vezes. Ah, mas é obrigação? Eu falo, obrigado, que Deus te abençoe e te prospere. Todas as vezes. Irmãos, os nossos relacionamentos, eles não podem ser apoiados em cima de cobrança, eles têm que ser apoiados em cima de honra. Os seus relacionamentos não podem ser apoiados em cima de cobrança, eles têm que ser apoiados em cima de honra. Sabe por quê? Porque quando eles são apoiados em cima de cobrança, o diabo usa isso para ferir os relacionamentos. Nós vamos ter como exemplo Jesus. Jesus foi o nosso maior exemplo de honra. Jesus foi o nosso maior exemplo de honra. Abra sua Bíblia comigo. Não precisa abrir, eu vou falar para você marca aí. Senão nós vamos. Já são 29 minutos já e vai ficar muito tempo. Em João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 17, nos relata Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele precisava lavar os pés dos discípulos. Serviço, honra. Bacia e toalha. Um dos top dos top. Sabe onde está? João 13, 26, eu vou ler para vocês. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Preste atenção, irmãos. O molhar o pão no vinho era a maior honra da mesa que existia naquela época. Jesus, na mesa dos 12, deu a maior honra a Judas, a quem iria traí-lo. Jesus foi o nosso maior exemplo de honra. Presta atenção, a honra gera proteção. A honra gera proteção. Tudo o que Deus faz é com base na honra. Provérbios capítulo 3, de 9 a 10. Olha o que diz lá. Tudo o que Deus faz é com base na proteção. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com o primeiro fruto de todas as suas plantações. Aí diz, os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Porque tudo que Deus faz é com base na honra. Você marcou aí Marcos, para encerrar, marcou Marcos? Marcos capítulo 6, vamos ler. Sabe por que nós resistimos em honrar? Está marcado aí. Nós resistimos em honrar porque está marcado aí, ó. Marcos 6, verso 1. Marcos capítulo 6, verso 1. Diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos.
Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhes vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as suas mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Para encerrar, sabe por que nós resistimos em honrar? Porque Deus envia o que precisamos na embalagem que nós não gostamos. Sabia disso? Deus envia o que nós precisamos, só que na embalagem que nós não gostamos. Jesus veio uma embalagem que os judeus não queriam. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a honrar as pessoas que estão ao nosso redor, como a Jesus. Deus não nos dá aquilo que nós queremos, e sim aquilo que nós precisamos. Nós precisamos, meus irmãos, a partir de hoje, abraçar a cultura da honra. Nós precisamos entender que todos aqueles que estão ao nosso redor são dignos de honra. Nós precisamos aprender a honrar todos os que estão ao nosso redor. Sabe qual a cultura que nós vivemos? Que honrar é bobagem. Honrar é bobagem. Mas a honra é algo estabelecido pela palavra de Deus. A honra nós precisamos praticar nos nossos dias. E agora, durante alguns domingos, nós vamos aprender que a honra faz parte da nossa cultura, que a honra faz parte do reino de Deus e que a honra faz parte das nossas vidas. E que nós, por praticarmos a honra, nós vamos ver que lá o que o apóstolo João fala em 2 João, verso 8, nós, praticando a honra, nós não vamos destruir o fruto do nosso trabalho, mas nós seremos recompensados plenamente, porque nós vamos praticar a honra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus e vamos orar.